Tem historiadores e geógrafos já falando que estamos em uma nova Guerra Fria, porque é possível perceber algumas características agora de disputas entre Estados Unidos e China, tanto na economia, no comércio, tanto na parte cultural também. Fiz um vídeo recentemente sobre os doramas e mostrando que essa propagação da cultura asiática vem também do crescimento econômico desses países asiáticos, principalmente da China, que vem crescendo muito nos últimos anos. Mas primeiramente é necessário a gente entender o que é uma Guerra Fria. A Guerra Fria, ela começou após a Segunda Guerra Mundial, em que a Europa ficou devastada ali por toda aquela catástrofe que houve, né? A Segunda Guerra, ela matou muita gente e a Europa ficou muito impactada negativamente, porque foi lá que ocorreram grandes combates. No final da guerra, já ali quando os Estados Unidos joga a bomba em Hiroshima e Nagasaki, alguns historiadores já falam que isso já era o início da Guerra Fria, porque não tinha necessidade nenhuma dos Estados Unidos fazer aquilo, a guerra já tinha praticamente se acabado e foi em proporções muito maiores do que precisava ser para o Japão se render. Esses historiadores dizem que essa destruição de Hiroshima e Nagasaki já era uma demonstração do poder econômico bélico que os Estados Unidos tinham, e já era um recado para a Rússia de que não mexam com a gente, não tentem influenciar outras áreas, porque olha o que a gente tem aqui, isso aqui pode chegar até vocês. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, já no final da Segunda Guerra Mundial, a gente pode ver algumas características dessa Guerra Fria. E o que é a Guerra Fria? É uma disputa no cenário internacional entre Estados Unidos e União Soviética. Essa disputa era uma disputa econômica, uma disputa política, uma disputa cultural, para propagar o seu modo de viver, a sua cultura, a sua economia para outros povos. E aí essa disputa ela ocorre de forma não direta, então não tem um confronto direto. Então os Estados Unidos não vai entrar em guerra direto com a Rússia, até porque poderia acabar com o que a gente conhece como mundo, devido ao poder bélico dessas potências. Então eles tentavam influenciar algumas áreas próximas, fazer alianças com outros países, tentar propagar o capitalismo, no caso dos Estados Unidos, ou propagar o socialismo, no caso da União Soviética. E por isso que é definido como Guerra Fria, porque não é um combate direto, ele é um combate indireto, por meio de influência, por meio da cultura, mas eles não vão a vias de fato e mandam soldados para matar russos ou soldados para matar americanos, mas essa disputa nesse cenário internacional em busca de poder e em busca de propagar mais a sua cultura. Eu sou Fabiano, professor de História. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para a gente ter mais conteúdo de qualidade aqui no YouTube, poder propagar a história para mais pessoas e que o conhecimento seja disperso pela sociedade. Espero que vocês gostem dos vídeos, deixem no comentário aí sugestão de outros vídeos, assim que eu puder eu vou fazer também. E quando acabou essa Guerra Fria? Será que ela acabou? Alguns historiadores achavam que essa Guerra Fria tinha acabado ali com a queda do Muro de Berlim. A Alemanha ela tinha sido dividida, né? E tinha colocado um muro ali em Berlim, dividindo justamente essas áreas de influências entre o bloco capitalista, comandado ali pelos Estados Unidos e Inglaterra, e o bloco socialista, comandado pela União Soviética. E aí depois esse muro de Berlim cai e o bloco capitalista vence, né? A União Soviética ela já não estava tendo condições de brigar nessa Guerra Fria devido a uma série de fatores que estavam ocorrendo dentro da própria União Soviética. Mas o que a gente percebe hoje é que não teve exatamente um fim da Guerra Fria. Teve talvez uma pausa.
Até a União Soviética tem voltado nesse cenário, justamente a guerra da Ucrânia é uma demonstração clara de poder e de não aceitação em relação à Ucrânia estar se aliando aos países capitalistas. E a Rússia entende que a Ucrânia é parte da Rússia, tem toda essa polêmica envolvendo essa questão. Mas o foco desse vídeo é no crescimento e no surgimento de uma nova potência gigantesca, que é a China. Depois da morte do Mao Tse Tung, a gente percebe algumas mudanças na China, na sua forma de organização, que é importante a gente frisar. Aos poucos ela foi se abrindo para o mercado internacional, ela foi influenciando mais outros países, ela abriu espaço para investimento estrangeiro. Em média, a China está crescendo 10% ao ano, e isso se deve a esses fatores de uma mudança no cenário global de economia. Então ela está abrindo um socialismo, mas com mercado capitalista, e esse modelo ele tem atraído investidores. E além desse modelo ele está sendo usado pela China, ela também tem tido um sucesso no armamento nuclear. Então a China foi crescendo gradualmente. Provavelmente os Estados Unidos não achavam que ela ia crescer tanto, e acabou chegando num momento em que a gente percebe que as duas potências tá tendo alguns atritos ali, tá tendo algumas confusões. E casos recentes da China mostram o poder que eles têm econômico. Por exemplo, na crise de 2008, em que inclusive os Estados Unidos estavam passando por uma crise tremenda, vários países passaram por essa crise, inclusive o Brasil. A China ela não sofreu tanto com essa crise, e a gente percebe também agora na Covid-19 que a China ela tem se desenvolvido apesar dessas dificuldades. Então a maneira como eles se organizam lá é uma maneira que está sendo efetiva para o crescimento do país. Tem alguns poréns, né? Porque eles, apesar de crescer economicamente, eles não têm muitos direitos sociais, não têm direitos trabalhistas. Então os trabalhadores lá na China já reivindicaram várias vezes os seus direitos, e muitas vezes acabam em morte essas reivindicações. Lá é uma ditadura, então a China, ela, apesar de estar crescendo economicamente, ela está indo por um modelo diferente de outros países, mas que ao mesmo tempo pode gerar uma confusão para eles lá na frente. A gente não sabe o quão sustentável é esse modelo da China. Então o trabalhador recebe pouco, tem poucos direitos trabalhistas, não tem direito a muitas vezes férias, a descanso, a condições de qualidade no trabalho. E isso gera uma série de confusões e conflitos dentro da China. Então a China ela tem essas contradições dentro desse crescimento, mas ela tem desenvolvido políticas industriais e novas tecnologias, tem desenvolvido investimento em outros países no exterior. Tanto é que o próprio Estados Unidos, eles dependem também da China, e a China também em alguns momentos depende dos Estados Unidos. Mas o que está ocorrendo é algo muito sério. Em um livro chamado A Caminho da Guerra, Estados Unidos e China conseguirão escapar da armadilha de Tucídides. Esse livro ele mostra, Tucídides é um grande historiador, né? E tem uma frase dele que é a seguinte: foi a ascensão de Atenas e o medo que isso incutiu em Esparta que tornou a guerra inevitável. Quando ele fala ali da guerra do Peloponeso. E a gente vê nesse aspecto, será que a maneira como está sendo construída essa Guerra Fria, será que em algum momento não vai ocorrer uma guerra devido a esse crescimento da China ser maior do que os Estados Unidos, eventualmente ela passar os Estados Unidos
nessa área de influência, nessa questão econômica, nessa questão cultural, será que isso não acarretaria de alguma forma em um novo conflito, em uma nova guerra? Essa guerra cultural ela já está ocorrendo, né? Essa guerra de narrativas também. E essa Guerra Fria ela tá acontecendo, mas a gente sabe que se ocorrer uma terceira guerra mundial, né, a quarta seria com pedras e paus, né, porque seria de uma catástrofe muito grande. Mas o Tucídides, é claro que ele usa isso como uma forma de alegoria, né? Assim, depois que o evento ocorreu, a gente diz, né? Foi inevitável por conta disso. Mas eu acho que há sim maneiras de evitar esse confronto direto. Não sei se eles teriam essa loucura de entrar diretamente nessa guerra, nesse conflito, mas é algo a se pensar e se planejar para que ele não ocorra, né? Então a gente já vê do governo do Barack Obama algumas sanções contra a China. O Trump vem com esse discurso muito forte contra a China, até em questão também de fake news, né, espalhada pelo governo Trump, por ele, de culpar a China por uma série de coisas, né? Surgiu também essas teorias de conspiração de que a China criou o vírus, esse tipo de narrativa de colocar um inimigo ali do planeta, um inimigo do mundo. E isso é problemático, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos está dependendo da China, ele também tem ela como rival e vice-versa. E isso acaba sendo um problema ali. E essa questão de direitos humanos, que a China muitas vezes não respeita, os Estados Unidos acabam ignorando isso para esse convívio entre eles. Acho que eles nem sequer se interessam de fato com isso. O que eles pensam exatamente da China é esse perigo que ela está causando em relação aos Estados Unidos e acaba passando os Estados Unidos como ocorreu com os Estados Unidos em outro momento, né, na Segunda Guerra Mundial. Depois que acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos ele nasce como uma grande potência. Antes ele não era essa grande potência. E a própria questão da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi essa questão da armadilha de Tucídides, né? O crescimento da Alemanha e, por outro lado, tinha a Inglaterra, que era a grande potência do momento. Então, até da Revolução Industrial para frente, a Inglaterra era a grande potência. E aí chegou no momento que a Alemanha, né, queria se sobrepor a outros países, outras nações, e acabou gerando essa guerra, né, a armadilha de Tucídides. Mas e aí, deixa no comentário, vocês acham que é possível escapar dessa armadilha de Tucídides agora, nesse momento atual? Você acha que é possível existir uma terceira guerra mundial? Deixa aí no comentário, eu quero saber a sua opinião também. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para outras pessoas. Muito obrigado pela audiência, obrigado, falou.